Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal Fanático. E pleno domingo, eu sei que todo mundo aí tá já na concentração, né? Esperando o momento do jogo. Mas eu não pude deixar de gravar aqui um vídeo aproveitando o ensejo do lançamento, né? Da nova camisa, né? Do uniforme número 2. Que eu vou conversar aqui sobre vocês. E aí, como vocês viram aí no tema do vídeo de hoje, eu faço essa pergunta. Com esse lançamento aí, será que a Volt ela merece uma chance? Eu vou colocar aqui um corte, né, da entrevista do Márcio Kadar, que ele concedeu exatamente à Band, e ele fala sobre isso, sobre esses problemas da Volt, né? A torcida tá chateada com a fornecedora, o presidente Bruno já declarou que por ele já teria feito um acordo para interromper essa parceria, né? Ele alegou que exatamente quando assumiu o cargo de presidente nem foi procurado pela empresa. E o Kadar ele dá a opinião dele, tá? Sobre o que deve ser feito. Então eu vou colocar aqui, vou mostrar, né, o novo padrão e vou querer sua opinião. Mas antes, dá o like, compartilha esse vídeo para algum amigo, se inscreve no canal e principalmente, além de se inscrever, ativa o sino de notificações para que você possa receber o meu conteúdo, beleza? Vamos lá. Como todo mundo já sabe, né? Eu gravei um vídeo e esse vídeo deu uma grande repercussão. Foi baseado exatamente nessa notícia que a Camila Souza colocou em meados de janeiro, né? Dizendo que o Santa Cruz não ia renovar mais com a Volt e avaliava um distrato e a capa era uma das opções. Surgiram várias notícias aí, né? A capa, a Adidas, a Drawworld, até a Nike, enfim. Várias empresas foram especuladas como sendo a próxima fornecedora de material do Santa Cruz. Bruno Rodrigues ele concedeu a entrevista, né, na Rádio Jornal, se eu não me engano, e ele falou que o sonho dele era fechar com a fornecedora internacional. E ele falou que tinha 3 empresas exatamente já interessadas em fechar contrato com Santa Cruz. No entanto, há 2 semanas atrás, o Márcio Kadar ele concedeu uma entrevista à Band e eu vou colocar aqui esse trechinho quando ele é questionado sobre esse problema com a Volt. E pelo que eu vi, né, e eu vou comentar esse trecho com vocês, não sei se o Kadar ele tá afim realmente de desfazer esse acordo, tá? E aí eu vou querer saber sua opinião e em seguida a gente vai comentar a nova camisa que foi lançada ontem, tá? Vamos lá. E uma questão que a torcida pergunta muito é sobre a questão de material esportivo, né? Me parece que está tendo um problema em Pernambuco com a distribuição de camisas, muitas lojas com dificuldade de ter o uniforme do Santa Cruz para vender, há também questão de qualidade, tem críticas. Vocês estão planejando também essa troca de material esportivo, de acordo para material esportivo? Olha só, eu tive uma conversa com o pessoal da Volt para entender, porque eu acho muito importante a gente entender os dois lados. Eu acho importante a gente entender as críticas da torcida, as críticas da diretoria, e é importante também você entender a crítica do fabricante e do fornecedor de material esportivo. Eu tive uma conversa com o pessoal da Volt, eles me explicaram, e a conversa foi muito de alto nível, foi bastante esclarecedora sobre vários aspectos. O torcedor tem razão sim, está faltando camisa sim. Essa questão da qualidade da camisa, eu particularmente, eu estou falando uma opinião particular, eu acho a qualidade da camisa da Volt muito boa, não teve nada de soltar escudo, não teve nada de cair, nada. Isso com as que eu tive até agora, acesso que eu já vi, dentro disso. Vou interromper aqui, veja. O Kadar, ele não é torcedor, ele é um cara empresarial, tá? A gente tem que ter essa consciência que tanto o Diniz como o Kadar, eles entraram no Santa Cruz
para fazer negócio, tá? Então você observa aí nessa primeira fala dele que ele tá analisando a situação de uma forma empresarial. Veja, ele escutou a reclamação da torcida, mas ele procurou a empresa para escutar a versão dela, né? Então tudo na vida a gente tem que ouvir os dois lados. Veja que ele diz, né, que o torcedor tem razão na questão do fornecimento do material, que está faltando material, né? O pessoal reclama que, por exemplo, o padrão 1, que foi lançado ano passado, não está encontrando, e realmente teve esse problema na logística, né? E ele pontua o seguinte, que com relação à questão da qualidade do material, ele particularmente não teve problema. Veja, a camisa que ele comprou não soltou escudo nem nada. Então observe como o cara analisa o negócio. Ele analisa de um ponto frio. Ele não vai empolgado. 10 torcedores falaram para ele, a camisa, o escudo caiu, saiu o nome. Beleza, ele vai ouvir, mas ele vai checar, né? Então veja que é um negócio diferente, a visão dele, tá? E ele vai deixar bem claro no decorrer da fala. Vamos ouvir o restante. Agora, você tem que convir comigo que uma empresa que está sendo ameaçada, e ela está sendo ameaçada de ser retirada do processo de fornecimento de camisas para um clube, essa pessoa não vai investir em fornecimento de camisa. Ela não vai conseguir, ela não vai aumentar a produção, ela não vai ficar abastecendo loja, porque você tem que ter um processo de pelo menos 90 a 120 dias para você fazer uma linha toda de material. Então ela fica usando o que ela tem, fica repondo o que ela tem, porque justamente por causa disso. Porque, primeiro, que a própria Volt não esperava esse boom que aconteceu com o Santa Cruz. Gente, a loja da Volt hoje, ela vende 480% a mais do que ela vendia uma semana antes da gente anunciar a vinculante. Da mesma forma de sócio-torcedor. Antes da gente anunciar sócio-torcedor, era 2.000 sócio-torcedor. Hoje está em 18. Então, assim, o que mudou de lá para cá? Nada, só um anúncio. Só uma perspectiva. Então, nós temos que sentar com calma, com cuidado. Veja aí, tá vendo? Ele traz dados, pessoal. Dados, né? O cara traz quanto a empresa lucrava, vendia de camisa e quanto passou a vender depois que eles, né, foi anunciado nessa vinculante, né? Então, veja, ele dá um exemplo. Como é que uma empresa ela vai vender, né, aumentar sua linha de produção se ela está naquele processo de ser tirada do clube, né? Então ele tem uma visão empresarial do negócio. Então ele deixa bem claro, se eu tenho uma empresa e o meu cliente tá querendo romper a parceria, eu vou investir? Não, eu vou trabalhar com o que eu quero, com o que eu tenho, aliás, com o que eu tenho. Então ele deu exemplo aí, a Volta ela não esperava esse aumento repentino na procura, né, de material. Aí ele cita, antes de ser anunciado a vinculante, vendia X. Depois que foi anunciado essa vinculante, passou a vender 3X. Aí ele deu exemplo, o número de sócio era 2.000, passou para quase 20.000. E o que foi que mudou? Nada. Foi só uma perspectiva. Veja como o cara analisa o negócio. Então, é essa profissionalização que está hoje dentro do Santa Cruz é que a gente tem que ter calma. Então, o cara ele não vai se empolgar, ele não vai ficar, como é que se diz, ressentido porque o torcedor está reclamando. Ele vai ver o negócio da maneira que tem que ser vista do ponto de vista empresarial, porque o clube para ele é um mero negócio. Cada não tá aqui no Santa Cruz, não tá querendo comprar o clube porque ele se apaixonou pela torcida. Não, ele viu uma forma de ganhar dinheiro, né? É isso que a gente tem que entender.
Então, muitas vezes, o que a gente, torcedor, quer, não vai ser o que o Cadá e o Diniz e o grupo deles vão querer. Porque eles vão ver o lado empresarial do negócio. Entendeu? Então, veja que... Vou terminar aqui a fala dele. Veja como é que ele conclui aí o raciocínio. Entender quais são as coisas, entender os dois lados da questão e tentar achar um denominador comum. A Volt tem um contrato que encerra agora em 2025, em dezembro, 31 de dezembro de 2025. Tem outras empresas que já procuraram também, mas eu acho que tudo é uma questão de sentar na mesa, entender qual que é a situação, entender o que essas empresas podem agregar a mais para a gente, dar uma oportunidade para a Volt, para ela tentar corrigir a rota do que está acontecendo. Então, assim, é uma série de fatores que a gente não pode, tem que sentar e conversar. Eu acho que tudo com conversa a gente se resolve. Tá vendo? Então, veja, isso é dinheiro que está envolvido, galera. Não é qualquer coisa, não. E o cara entrou agora, tá entrando, na verdade, né? Ele não assumiu de fato. Na prática, o Cadá e o Diniz já tá operando aí no Santa Cruz, né? Já trouxe jogadores, enfim. Mas ele judicialmente ainda não assumiu. Então, nessa reportagem que eu coloquei, que eu gravei um vídeo, né? Mês passado, na época a Camila Souza, ela colocou aqui hoje, para fazer o distrato com a Volt, o Diniz e o Cadá teria que assumir aqui, ó, 2 milhões para pagar para romper com a Volt. Seria 1 milhão pela quebra de contrato, mas o cálculo considera também uniformes já aprovados. Esse uniforme que foi lançado ontem, ele está pronto desde novembro. Pô, desde novembro, por que foi lançar agora? Por problemas de logística, tá? Então, é o que ele falou aí. Ele vai ter que ouvir os dois lados, ele vai ter que sentar e tentar um acordo com a Volt, dar uma chance para melhorar. Porque, galera, não é simplesmente assim, ó, eu vou romper, o cara vai tirar 2 milhões assim do nada para pagar um distrato que o contrato acaba agora em dezembro desse ano. Então, ele não vai tirar do bolso dele 2 milhões para pagar um distrato. O cara nem entrou para investir e já vai pegar um débito para pagar. Ninguém faz isso não, galera. Ninguém faz isso não. Entendeu? Se fizer uma burrice tremenda. Um empresário que faz um negócio desse é burro. E eles não são burros, né? E Cadá já está acostumado com esse meio do futebol. Assim como o Diniz, né? Então, veja que ele deixa bem claro. Eu vou sentar, né? A gente vai ouvir o outro lado, vai tentar chegar a um acordo, porque tudo na conversa se resolve. Agora, uma coisa eu vou dizer para vocês. Nessa conversa aí, né? A coisa vai ser diferente. Eles vão colocar metas para a Volt cumprir. Ó, a gente vai continuar, beleza. Agora vocês vão ter que fazer assim assado. Não vai ser essa zona que é hoje. Porque assim, ficou claro aí, quando o Bruno Rodrigues falou, que a associação ela largou de mão da Volt, né? E a Volt, por outro lado, está cumprindo o que está dizendo o contrato. Mas está cumprindo minimamente, né? Como ele falou, o cara tá para romper o contrato comigo. Eu vou investir para quê? Eu vou fazer o que está no contrato. Vou cumprir a risca. Vou trabalhar com aquilo que eu já tenho. Não vou aumentar a demanda. Por quê? Eu tô na iminência de sair. Para que eu vou investir? Não é verdade? Então, veja que ele tem a visão empresarial do negócio. Então, a pergunta aí que eu faço para vocês. Você acha que o cadastro está certo de querer sentar, conversar, de dar mais uma chance para a Volt? Ou, na opinião de vocês, ele deveria tentar o rompimento e já procurar outro fornecedor, né? Lembrando que
Para romper hoje é somente 2 milhões, tá? Para tirar, para desfazer o negócio. Vamos falar da camisa, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Então ontem foi lançada a camisa nova, o padrão número 2, que por sinal tá aqui o valor, R$ 269,99, né? Eu não vou entrar nessa questão aí do preço, porque aqui eu sei que tem muita gente que acha caro. Eu também acho camisa de futebol cara, tá? Mas é o preço médio, né, que a Volt cobra nas camisas do Santa Cruz. Olha aqui os detalhes, né? Eu achei lindo, particularmente, esses detalhes da sombrinha. Ficou muito bonita essa sombrinha de frevo aqui. Eu achei linda a camisa, tá? Eu vi gente aí reclamando, não achei bonita não. Olha o detalhe da manga, olha o detalhe da marca, né? Então assim, eu particularmente a gola da camisa me lembra aquelas camisas antigas do Santa Cruz, tá? Foi uma gola estilo retrô, né? Muito bonita, né? As camisas mais antigas eram assim, tem essa gola V, né? E era preta, desse jeitinho aí. Eu gostei, viu? Eu gostei. Agora, eu particularmente, não vou mentir, eu sou cismado com as camisas da Volt por causa disso, né? Você não pode lavar, o escudo com o tempo solta, né? Cai. Eu particularmente, aquela coral mesmo, em listas verticais, eu tava louco para comprar. Mas com 2 dias eu já vi a reclamação do nome caindo, do escudo soltando. Então me morgou. Eu mesmo, particularmente, isso é uma opinião minha, eu vou esperar o outro fornecedor. Então, dependendo do andamento aí dessa daí, se não tiver reclamação, eu vejo de comprar posteriormente. Mas eu sou cismado, né, com a Volt, não vou mentir. Então é isso, galera. Me dá a tua opinião aí, comenta aí, que é muito importante. O que é que tu achou da fala do Kadar? O que é que tu achou desse uniforme novo, né? Kadar tá certo? A Volt, pela sacanagem, não merece mais consideração. Tem que esperar o contrato acabar, tem que acabar agora. Tua opinião é muito importante, tá bom? Então um abraço aí, um bom domingo e saudações tricolores, e rumo à vitória e à liderança mais tarde. Aquele abraço.